escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, uma aula da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós estamos estudando lições importantes para a nossa vida. Em especial, hoje nós estamos complementando uma revista que é sobre a vida de Davi e de Salomão, que suas escolhas têm efeitos. Tudo o que fizermos, nós colheremos alguma coisa do que fizermos, seja para bem, seja para mal. Na vida de Salomão e de Davi, nós vimos que Deus chamou Davi lá do seu pastorado, atrás das ovelhas do seu pai, para ser rei em Israel, e lhe prometeu bênçãos sem fim, se ele andasse nos seus caminhos como Davi andou, e apesar dos seus defeitos, seus pecados, Deus o disciplinou, mas não deixou de fazê-lo homem segundo o seu coração, do qual também extraiu lindos salmos e lindos escritos sobre a pessoa de Deus. De Salomão, seu filho, reinou com toda a sabedoria que poderia ter uma pessoa sobre a terra, e a sabedoria, quando vinha de Deus, é uma sabedoria perfeita. E Salomão também reinou por um bom tempo sob os cuidados de Deus, mas depois se desviou dos caminhos de Deus, que é o que nós vamos ver hoje, a consequência desse pecado, que concluiu com a queda do reino de Deus. Então, nós vamos fazer uma oração para começar o nosso estudo. Bondoso Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, estamos na Tua presença, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos preserva, o Deus que nos dá instruções. E te pedimos, ó Pai, agora, pelo Teu Espírito, o entendimento da Tua palavra, para que ela fale aos nossos corações e nós saibamos vivê-la segundo os Seus ensinos. Por Cristo Jesus, abençoe a todos que estão aqui conosco agora, nos ouvindo e nos vendo em Cristo Jesus, abençoando a todos. Amém, Senhor. O livro de 1 Reis nos fala sobre a história de Salomão e conta sobre os seus progressos, as suas façanhas, tudo aquilo que ele herdou de Deus, todas as bênçãos que Deus distribuiu para ele, tudo o que ele fez de bom. Um homem poderosíssimo, conhecido no mundo todo daquela época, um homem que realmente foi buscado por muitos reis para que viessem entender o que ele fazia com a sabedoria que Deus lhe havia dado. Mas, então, vamos ver o que aconteceu com Salomão, apesar de tudo que Deus tinha dado para ele. Vamos ler 1 Reis 11, de 1 em diante. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, e sendo já velhos, lhe perverteram o coração para seguirem deuses e os outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora com Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, ou Moloque, a abominação dos amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão santuários, um santuário a Quemon, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim Deus fez com todas as suas outras mulheres, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Com isso, a ira de Deus
se voltou contra Salomão e Deus suscitou adversários contra Salomão, que nós estudaremos daqui a pouco. O reino de Israel expressou em muitos aspectos as glórias que Deus tinha prometido para Israel, as glórias e as bênçãos que Deus tinha reservado para o seu povo Israel. No entanto, nós vemos também que as profundas marcas do pecado de Salomão deixaram o reino também frágil e deixou em nós a vontade de buscarmos um reino superior ao reino humano, ao reino secular, reino aqui na terra. E nos exorta a buscar a santidade e a comunhão eterna com o Senhor. Os desvios de todas as bênçãos experimentadas pessoalmente, de toda a sabedoria recebida e a manifestação da graça de Deus a Salomão, e Salomão não deixou a sabedoria predominar e reinou sobre ele o pecado. E fatores importantes levaram Salomão a pecar e isso arruinou o seu reino, veio a destruir o seu reino. Qual foi a primeira coisa que Salomão fez? No começo da sua vida, Salomão buscou a Deus e pediu para ele sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria. A sabedoria acima do que todos os homens tinham. Mas Salomão usou essa sabedoria, quando veio do alto, para o bem do povo de Deus, para a glória de Deus. Mas depois ele abandonou a sabedoria do alto e passou para viver só sob a sabedoria dele, a sabedoria humana, a sabedoria que não é divina. E ela é completamente diferente da sabedoria que vem do alto. E isso é que fez ele a desviar-se da palavra de Deus. Quando nós lemos nesse texto que Salomão tinha 1000 mulheres, sendo 700 princesas e 300 concubinas, nós falamos, como pode uma coisa desse tipo? Mas a parte mais importante desse texto não é as mulheres com que Salomão se casou, mas o ponto principal é que ele deixou de lado o compromisso de andar nos caminhos do Senhor, para viver segundo os padrões dos valores daqueles que não temem a Deus, e esse foi o seu principal pecado, o principal problema. Por diversas vezes, o Senhor advertira a Salomão para que se comprometesse a andar nos seus caminhos, guardando seus mandamentos. Nós lemos em 1 Reis, capítulo 6, 1 Reis, capítulo 6, verso 11, em diante. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificastes, se andares dos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o seu povo, o meu povo. Então Salomão sabia que tinha que andar nos caminhos do Senhor. Deus havia advertido. Por 2 vezes o Senhor aparecera para Salomão, e Salomão teve mais glórias do que outros homens por ter inclusive recebido de Deus esses ensinamentos. Deus não se afastou, Salomão teria que só não se afastar nos caminhos do Senhor. Ainda assim, o rei desprezou a admoestação do Senhor e de seu pai, e passou a viver em franca oposição à vontade de Deus. Ele fez tudo o contrário do que Deus pediu. O pecado de Salomão assumiu contornos evidentes. Com certeza, toda a sua glória, toda a sua sabedoria que ele havia recebido de Deus, e passou Salomão a olhar para dentro de si, do seu coração, deixou que o ego se inflasse para fora e deixasse Deus de lado, desviou-se da palavra dos ensinamentos de Deus. E seus atos transgrediam diretamente os mandamentos dados, inclusive, já desde o tempo de Moisés, quando, em Deuteronômios 17, de 16 a 20, Moisés já advertira, o povo ainda não tinha reis, os reis vieram bem depois.
Então Moisés advertira ao povo de Deus que quando o povo de Deus buscasse ter um rei, esse segundo a vontade de Deus, escolhido pela vontade de Deus, teria que andar sob os conselhos de Deus, esse rei. E esse rei não poderia voltar para os caminhos do qual Deus tinha tirado o povo do Egito. Então nunca era para tornar o Egito, não fazer aliança com o Egito, não tomar mulheres do Egito, nem dos outros povos que andassem ali à volta de Israel. E também o compromisso era que o rei tivesse os estatutos de Deus, a Torá, na sua presença e lesse todos os dias a palavra de Deus, e na palavra de Deus ele então viveria e andaria conforme os mandamentos dessa palavra. Não foi isso que Salomão fez. Somente a palavra de Deus ela pode guardar puro o nosso coração. Em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o 119 também, 119, 5. O 119, 9 também fala: de que maneira poderá o jovem guardar puros seus caminhos? Observando segundo a palavra de Deus. Então, essas coisas Deus requeria de Salomão, de todo o crente de Israel, aqueles que confiassem em Deus, e requer de nós também ainda hoje. Somente a palavra de Deus pode nos dar caminhos corretos para podermos andar. Pedro afirma que aqueles que se desviam da palavra de Deus tropeçam na pedra de tropeço que é Cristo, colocado por Deus para cada um de nós. A história de Salomão mostra que não importa o quão dedicado nós sejamos ao Senhor, se nós estivermos às vezes na igreja, trabalhando na igreja e tal, se nos desviarmos, deixarmos de ler a palavra de Deus, não vivemos mais sobre os seus mandamentos. Isso acontece com muitos de nós. E nós temos que tomar cuidado no uso contínuo do estudo da palavra de Deus e também na comunhão com Deus através da oração e do compartilhar com os irmãos a palavra. Depois que se deixou a palavra de Deus, ele não seguiu os caminhos de Deus, a consequência em seguida, e que foi uma das causas também que fez ele abandonar a palavra de Deus, foram as alianças reprováveis. É a segunda parte da nossa lição. Então, ele fez aliança com o Egito. Ele se casou com a filha de Faraó. A filha de Faraó foi uma das suas primeiras esposas, sendo que a primeira foi Naamá, mãe de Roboão, que veio a ser o seu substituto, quando ele ainda não era rei de Israel. Ele veio assumir depois, porque quando Salomão reinou 40 anos, Davi tinha reinado 40 anos também, e ele tinha tido então esse filho Roboão, mas depois teve outras mulheres, e uma das principais foi a filha de Faraó, com quem Salomão fez uma aliança muito grande com o faraó do Egito, para poder, inclusive, ter mais segurança terrena, para que quando seus inimigos viessem contra ele, ele tivesse aliados fortes. Então, como negócios, para troca de negócios, e também como segurança para o seu reinado. Isso ele fez com vários outros povos da terra, das quais ele tomou as princesas. E quando ele fazia isso, ele fazia por motivo político. Isso subiu ao coração de Salomão, fazendo dele, e ele achando que aquele esforço terreno, toda aquela glória terrena que ele tinha à sua disposição, aquilo lhe faria seguro, sob o seu ponto de vista. O desejo, então, de beneficiar-se comercialmente e politicamente desagradou ao Senhor. E Salomão, então, estendeu essa aliança procurando mais a glória dos homens do que a glória de Deus, conforme fala João 12:43. A terceira parte do estudo é a busca da satisfação da carne. Realizou todas as vontades da carne. Então, lá em Deuteronômios 17:17 também fala que os reis de Israel e o povo de Israel não deveria multiplicar para si mulheres, não deveria multiplicar para si mulheres. A vontade de Deus é que cada homem tivesse uma só esposa e a esposa um só marido. Isso é reafirmado em todas as partes das Sagradas Escrituras, quando provém de mandatos de Deus. O homem, porém, desprezou
esses estatutos de Deus, e mesmo no passado tiveram outras mulheres, grandes homens de Deus tiveram outras mulheres, e apesar disso Deus ainda honrou a bênção sobre Israel, sobre os seus servos, e usou também até esses erros, às vezes, dos próprios homens em favor da sua glória e do seu plano, para que ele continuasse sendo um plano para Deus, para que Deus honrasse a Deus. Mas, no entanto, a presença do pecado corrompeu esse propósito de Deus, e a poligamia e o divórcio entraram no povo de Israel. Ainda que Deus, na sua longanimidade, tivesse tolerado esse problema, é uma ilustração de que mostra que o relacionamento nosso com Deus é o relacionamento que devemos ter uma só mulher e é o mesmo relacionamento de Cristo para com a sua igreja, amar a sua mulher como a nós mesmos e sacrificar por ela como Cristo também sacrificou pela sua igreja. Mas Salomão fez muito mais, usou toda a sua fama e glória que Deus lhe tinha dado para ter mulheres, mulheres e mulheres, do que qualquer pessoa em sua época. E Salomão confessou que ele se entregou aos prazeres. Em Eclesiastes, capítulo 2, de 1 a 11, ele fala que não negou aos seus olhos tudo que seus olhos pediram. Todos os desejos que passaram na sua cabeça e aos seus olhos, ele se colocou. Fez aquilo que os homens que não eram tementes a Deus faziam, ele procurou fazer para ver se isso era bom para ele, e ele viu que tudo era vaidade, que não valia a pena. Ele teve trabalho, e ele vem a falar que aquilo que ele ajuntou viria para quem não tivesse trabalhado como ele trabalhou, como no livro de Eclesiastes, e fala de todas as riquezas que ele ajuntou, todos os prazeres, todas as mulheres, e que tudo isso era vaidade. Então, nenhum de nós provavelmente conseguiria pecar como Salomão pecou, com milhar de mulheres. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17, fala que não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o amor que o mundo oferece é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E todas essas coisas passam, bem como as suas concupiscências, seus desejos. Mas o que permanece na palavra de Deus, esse viverá eternamente. É isso que a Bíblia fala para cada um de nós. E Cristo nos alerta que quem quer seguir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia tome a sua cruz e siga ele. Essa cruz é o viver conforme a vontade do Pai, conforme a vontade de Cristo, que ele quer para os nossos corações. E Paulo então nos exorta a andar no Espírito para não satisfazermos também a concupiscência da carne, lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Devemos notar que os pecados de Salomão, eles foram mais numerosos e mais graves, porque é uma ingratidão muito grande que ele fez para com Deus. Ele recebeu de Deus toda a sabedoria que nenhum homem havia recebido, toda a glória que nenhum homem havia recebido até então. E, no entanto, ele abandonou a Deus e deu lugar ao pecado, como Isaías fala em 1 Isaías capítulo 1, versículos 2 e 4, que Deus criou filhos, mas esses filhos lhe voltaram as costas. Foi o que Salomão fez. E o apóstolo Pedro exorta para que, uma vez quem conhece a palavra de Deus, não deve voltar como um cachorro volta ao vômito, porque isso é desprezível aos olhos de Deus e não podemos viver dessa forma. Asaf fala no Salmo 73:15 que ele tinha visto todos os pecados do homem e até chegou a invejar os ímpios, porque eles viviam, parece que nada lhes era errado para com eles, tudo dava certo. Só que ele viu então, até que ele se atentou no versículo 16, que ele viu que tudo isso, que o ímpio desapareceria. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele via que tudo aquilo ia desaparecer da face da terra, daqueles feitos que os ímpios produziam. Agur,
o rei também, lá em final de Provérbios, ele diz que para Deus não dá muita pobreza nem muita riqueza. Não dá muita pobreza para que ele se visse tentado a roubar e se afastar de Deus. Nem muita riqueza para também ele esbanjar nos seus prazeres e se afastar de Deus. Isso tudo é para o nosso coração. A consequência imediata é a quarta parte do nosso estudo, que é sobre a idolatria. Então, quando Salomão ficou velho, as mulheres estrangeiras perverteram o seu coração, exatamente como o Senhor dissera que fariam com Salomão. E passou a seguir outros deuses, e a infidelidade do seu coração se tornou mais evidente. Para agradar as suas mulheres, Salomão deixou os caminhos de Deus e construiu para elas altares a outros deuses, como Astarote, como a Moloque, Milcom, e passou e adorou, inclusive, essas divindades, falsos deuses. Também para as outras mulheres, ele fez a mesma coisa em toda Israel. Imagine, aquele que foi chamado para construir o templo de Deus em Israel, em Jerusalém, passou a construir outros templos para outros deuses, outras divindades que não são deuses, na própria terra do Deus vivo, a terra de Israel. E isso foi a grande falha, a maior falha de Salomão ainda. Havia pecado e aí completou toda a sua falha. Mas quando a gente vê Salomão, a gente tem que olhar para nós mesmos, porque às vezes nós não pecamos com ídolos de barro, ídolos de madeira, ídolos de ferro, ídolos de metais, mas nós pecamos contra Deus no nosso próprio ego. Quando o nosso próprio ego toma conta no lugar de Deus da nossa pessoa, então nós passamos também a adorar falsos deuses. O que acontece? O homem, então, introduz dentro de si o seu ego, tira Deus da sua presença e passa a buscar o dinheiro, trabalho, o dinheiro, e Cristo diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos adorar a Deus ou as riquezas, a mamon, porque ou você vai adorar um e desprezar o outro, e isso para Deus não serve. Salomão também se aplicou às bebidas e a tudo que era negativo, e nós não podemos fazer a mesma coisa. O homem não pode pecar pelo seu ego, pelo sexo, pelas riquezas, por poder, por dinheiro, por nada. O homem também, mesmo o crente, cai nesses erros, mesmo que fala, não, eu não adoro status, não adoro nada diferente. Quando vivemos para nós mesmos, nós não estamos vivendo para Deus. E o apóstolo Paulo nos alerta lá em 2 Coríntios 5,15, que Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele mesmo morreu e ressuscitou. Então nós não vivemos mais para nós, nós vivemos agora para Cristo, para Deus. E isso nos faz afastar da idolatria, nos faz afastar do pecado. É bem provável que Salomão não tivesse planejado na sua vida, e com certeza não, todos esses pecados, essa enormidade que ele fez de pecado. Mas Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, quando fala sobre a sabedoria, ele fala também sobre a cobiça, que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A disciplina do Senhor seria a consequência imediata, é a última parte do nosso estudo. Quando nós pecamos, automaticamente vem a repreensão de Deus sobre nós. Então, os pecados do povo de Deus não podem ficar encobertos, eles precisam de tratamento e a disciplina que são exercidos pelo próprio Senhor Deus. Então se manifestou agora a indignação contra Salomão, que o repreendeu diretamente, denunciando o seu pecado, denunciando o seu castigo pertinente. E o que Deus falou para Salomão? Visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Isso é em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Não podemos brincar com Deus.
todos nós prestaremos contas. Em Gálatas 6, 7, 8 diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semearmos, nós vamos colher. Se nós semeamos coisas boas, colhemos coisas boas. Então, ainda que o juízo perfeito e definitivo seja o do Senhor, as Escrituras requerem que repreendamos também aqueles nossos irmãos que estão em pecado, mas de uma forma amena, de uma forma branda, para que eles não se desviem, eles também não se desanimem no caminho do Senhor. Ela é em 1 Timóteo 5:20. Então, devemos com brandura fazer isto. E devemos fazer para que não incorramos, eles não incorram também na condenação do diabo, conforme fala em 1 Timóteo 3,6. E sejam salvos também no dia do Senhor, mesmo que eles tivessem pecado, mas se arrependido. Salomão merecia então perder imediatamente o seu reino e tudo o que Deus havia lhe concedido, por conta dos seus pecados. E por causa dos seus pecados, diversos focos de oposição já apareciam também contrário a ele no reino divino, que Salomão tinha tido um reino de paz, não era assediado pelos seus inimigos, mas o que Davi tinha feito no passado, deixado o reino para ele limpo, em paz, e tinha expulsado todos os homens da terra em volta dele, e um deles, Haddad, foi para a Edomita, foi para o Egito, no lugar que era o aliado de Salomão, e ali foi recolhido pelo faraó. Esse, depois que Davi morreu, e Joabe também tinha morrido, ele falou, agora eu quero ir para Israel, e foi contra Salomão, e nos últimos tempos Salomão perturbou a vida de Salomão. A mesma coisa aconteceu com o rei da Síria, que também tinha sido fustigado por Davi, e também tinha se refugiado em Damasco e se tornou o rei da Síria. Esse também se voltou contra Salomão. Então Deus levantou contra eles Rezon, que era esse adversário que se tornou o rei da Síria, e Haddad, e ele passou então a fustigar Salomão também. Todas essas coisas serviram para que Salomão viesse a perder o seu trono, o seu reino. Mas Deus, como na sua benignidade, como havia prometido para Davi, falou que não tiraria o reino no tempo em que Salomão fosse vivo, mas deixaria passar o seu filho, e ele tirou 10 tribos de Israel e passou para outro que não era da descendência de Salomão, que veio a ser depois Jeroboão, e deixou 2 partes com Roboão, que foi a parte da tribo de Judá e de Benjamim, que se aliou a Judá. Só. E Salomão, depois de morto, então não precisou ver essa divisão do reino, mas essa divisão se fez, e posteriormente os outros pecados dos outros reis de Israel e de Judá levaram até ao exílio babilônico. Essa é a disciplina que vem do Senhor. Então, pelo amor de Deus, o amor de Deus é eterno. Pelo amor de Deus, Deus não tirou todas as benesses que havia prometido para Davi de Salomão. Qual que é a conclusão que nós tiramos nessa queda de Salomão? Então, houve a conquista do reino, a ascensão do reino, atingiu o topo entre todas as nações, com toda a sabedoria que Salomão recebeu, mas agora perdera, só que Deus ainda misericordioso manteve parte. Qual a conclusão que nós tiramos? O reino de Salomão expressou de modo significativo a glória de Deus e que Deus pode conceder ao seu povo, mas também mostrou o destruidor efeito que o pecado tem sobre os homens. E a despeito de toda a instrução e bênçãos recebidas, Salomão desprezou a palavra de Deus, abandonou os seus caminhos, entregou-se ao pecado e à idolatria e destruiu a sua vida, sua fama e o seu reino. O que nós podemos aplicar para a nossa vida? Ficarmos alertas quanto aos laços pecaminosos presentes no nosso coração e ao redor. Mantermos em nossa mente e no nosso coração firmados na palavra de Deus, andando nos seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos e confiando nas promessas e nos cuidados do Senhor.
não na sabedoria que vem do homem, nem na confiança da carne. Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua carne, aparta o seu coração do Senhor. Se deixarmos de fazer isso, ainda que somos mantidos pela graça de Deus, se deixarmos de fazer, nós perderemos então todos os benefícios da comunhão com Deus e sofreremos as consequências dos nossos pecados. É grave, é um alerta importante para nós. A Bíblia está colocada aqui não para esconder os defeitos dos homens de Deus nem os nossos, mas para mostrar que nós devemos ser testemunhas, e para isso Deus nos pune, nos disciplina, buscando a santidade e buscando para que o nosso testemunho alcance pessoas para a salvação. Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, agradecemos, Pai Santo, pelo estudo da Tua Palavra e pedimos que ela seja eficaz nas nossas vidas e não nos desviemos dos Teus preceitos. Guarda-nos em Cristo Jesus hoje e sempre, guardando a todos os nossos queridos e a todos que estão ouvindo esta mensagem também. Por Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor.